No livro de Esther, na Bíblia, tem um momento que vai especificar basicamente o que essa imagem demonstra, que é um banquete que a Esther preparou e fez esse convite ao rei e ao inimigo dela, que era o Ramã. E enquanto eu lia na palavra de Deus, me veio à memória um versículo que está lá em Salmos 23:5, que diz: Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E que maravilha, porque é isso que Deus faz. Quando Esther jejuou, quando Esther se posicionou, quando Esther se levantou em favor do seu povo, porque o inimigo Ramã tinha planejado, arquitetado e estava disposto, inclusive, a custear um ataque, a decretar morte sobre o povo de Israel, sobre os judeus. Quando Mardoqueu vem até ela, através dos mensageiros e fala todo esse plano do inimigo, vem para ela ali um sentimento de um convite a se posicionar, um convite a não se calar, um convite a fazer alguma coisa. E ela escolhe jejuar durante 3 dias e convoca um jejum coletivo ao povo, para que ela pudesse se apresentar até o rei, porque naquela época, se ela se apresentasse ao rei de qualquer forma, ela poderia ser morta. Na palavra vai dizer que já tinha 30 dias que ela não se apresentava até o rei. E para se apresentar até o rei, ela tinha que se apresentar e o rei levantar o cetro de justiça para ela tocar, para então ela poder falar. E ela, muito sábia, escolheu jejuar para poder ter sabedoria de como se apresentar ao rei, de como chegar até o rei para destruir os planos do maligno. E para iniciar aqui, um conselho que eu posso te dar. Existem planos do inimigo contra a sua vida, contra o seu povo, a sua casa, a sua família. O inimigo está disposto a custear e investir em morte sobre a tua vida, sobre tudo que é teu. Ele está disposto a matar, a derrotar. Ele veio para matar, roubar e destruir, E a gente tem que estar ligado nessas ciladas, nas armadilhas do inimigo contra as nossas vidas e contra tudo que é nosso. E para isso a gente precisa estar ligado aos céus, conectado com Deus, para que Deus nos dê as estratégias dele e não as da terra. A gente precisa agir com sabedoria, discernimento, entendimento, posicionamento, quebrantamento, nos humilharmos diante da presença do Senhor, para que a gente possa ser eficaz contra as armadilhas do inimigo. Porque o inimigo não vem para brincar, ele vem para batalhar. E nós somos guerreiros do Senhor e a gente precisa enfrentar o inimigo com sabedoria para que ele seja derrotado, desonrado na presença de Deus, em nossa presença. E então, quando ela se apresenta ao rei e o rei levanta o cetro de justiça para ela, ela toca no cetro e o rei fala, o rei se alegra ao ver a presença dela. E o rei pergunta a ela o que ele quer, o que ela quer que ele faça. E que inclusive ele está disposto a dar até metade do reino dele para ela. E olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa a gente tem aqui. Quando a gente se apresenta diante do rei da forma correta, quando a gente age com sabedoria, com quebrantamento, humilhação, com jejum, com um posicionamento correto naquilo que Deus nos chamou, e a gente se apresenta a Ele, Ele está disposto a fazer aquilo que a gente quer. Ele está disposto quando a gente se levanta em uma causa que está no coração de Deus, que é o nosso Rei. E a gente está disposto a se levantar em favor, Ele está disponível para fazer aquilo. Inclusive a fazer muito além, fazer muito mais daquilo que a gente está disposto a pedir. Então, que a gente se apresente ao Senhor da maneira correta, que a gente vá até a presença dele da maneira correta, que a gente esteja disposto a se humilhar, se quebrantar, a jejuar, a se levantar em posicionamento contra uma causa. Porque a causa de morte que o inimigo planejou para os judeus, no coração de Deus, era vida sobre esse povo, não era morte. Então a gente tem que se levantar de maneira contrária
os ataques, ao plano do maligno. Se o inimigo tem decretado, arquitetado morte, eu me posiciono, eu me levanto na autoridade daquilo que Deus confiou na minha vida, com vida. Com vida. Eu ajo de forma contrária, eu vou no contra-ataque. O inimigo vem para atacar e eu vou contra-ataque. É isso que Deus quer de nós. E então, diante desse pedido, né, do rei, do que o rei fala para Esté, para ela falar aquilo que ela está disposta, né, aquilo que ela quer, ela convida ele e Ramã, que é o inimigo, para um banquete. E olha que coisa poderosa. O rei então acata, né, ao pedido dela, fala, chamando, né, os servos dele chamar Ramã para esse banquete. E aí já começa o que está descrito em Salmos 23:5. Ele prepara, né, um banquete para mim na presença dos meus inimigos. A intenção do banquete foi de Esté, mas a autorização, né, a presença dele, inclusive, nesse banquete, veio do rei. E o inimigo estava presente. O inimigo mal sabia que onde ele queria desonra, onde ele queria desonrar o povo de Israel, os judeus, ele na verdade já estava presenciando uma honra que iria vir. E que ele que seria desonrado. Na palavra vai falar, né, que os humilhados serão exaltados. Havia ali um decreto de humilhação sobre o povo de Israel, sobre os judeus. Mas Deus já tinha decretado honra sobre o seu povo. E é certo, quando Deus decreta honra, os inimigos serão desonrados. Eu acho mais incrível isso, que quando o porquê Deus coloca Ramã, né? Porque Deus permite ali que Ramã, né, presencie esse banquete e vá para o banquete. Porque quando o inimigo das nossas almas, quando o inimigo que tem arquitetado planos de morte, planos de divórcio, planos de acabar com aquilo que é nosso, planos para destruir a nossa vida, o que é nosso. Quando ele vem para tentar furtar, roubar, matar, destruir, Deus permite, se a gente souber se posicionar, que ele se assente e veja ele te honrando na presença dele. E quando o inimigo presencia a honra sobre as nossas vidas, ele já sabe que ele já foi destruído. Ele já sabe que ali chegou a desonra na vida dele. Da mesma forma que Satanás foi desonrado, e ele sabe que o lugar dele é de desonra, mas Deus, quando enviou Jesus ao nosso favor, para morrer em nosso lugar e nos dar direito à salvação, nos dar direito de vida, ele estava honrando as nossas vidas. E mais uma vez o inimigo sendo desonrado, porque o lugar de Satanás, o lugar do inimigo das nossas almas é desonra. Ele já tem, Deus já liberou um decreto de desonra eterno sobre ele. Mas sobre a nossa vida, ele está disponível a nos honrar. E aí, Esté então vai com muita sabedoria e se apresenta nesse primeiro banquete. E ela não expõe o plano do maligno no primeiro banquete. Ela é sábia. Existe um tempo exato de colocar os planos do maligno contra a tua vida, contra aquilo que você tem se levantado na hora certa. A gente tem que aprender a discernir tempos e estações. Porque se a gente andar no compasso da terra, a gente perde a batalha. Deus está nos convidando para andar no tempo dos céus, no tempo dele, agir corretamente no tempo dele. E então, no segundo banquete, ela expõe os planos do inimigo. E ali, ele já começa a saber que a derrota é certa. Que ele já está ali, na verdade, derrotado, já acabou para ele. E tanto que a armadilha que o inimigo preparou contra Mardoqueu, que era para enforcá-lo, ele mesmo será enforcado. O inimigo mesmo vai se enforcar, ele mesmo vai morrer, ele mesmo vai ser derrotado no próprio plano que ele arquitetou contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Por isso, o chamado de Deus para nós nesse dia é: se posicione. Não é hora de se calar, não é hora de parar, é hora de se levantar, de se posicionar no lugar que ele te confiou, no lugar que ele te levantou, no lugar que ele te chamou. É na sua casa, é no seu trabalho, é na rua, é no ministério. Onde é que ele te posicionou?